2. Amém? Vamos achar? E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O título da mensagem dessa noite é o segredo da oração eficaz. Amém? O segredo da oração eficaz. Irmãos, irmãs, com a queda do homem no jardim do Éden, houve um tremendo dano para a humanidade. Posso afirmar até que o maior de todos os danos ou prejuízos experimentados pela humanidade. E que dano foi esse? A perda da comunhão com Deus. Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, perderam não somente a presença de Deus, mas também a comunhão, a conexão, o relacionamento com Deus. Por quê? Porque eles dependiam do Espírito de Deus para falar com Deus. Eles dependiam também do favor de Deus, da comunhão com Deus, para falar com Deus. Mas houve essa perda de sinal, como nós poderíamos dizer hoje com relação aos equipamentos nossos de comunicação, de internet, de celular. E o propósito principal de Jesus ao vir ao mundo é justamente reconciliar a humanidade caída com o seu Criador, salvar o seu povo do seu pecado e reconciliar o seu povo com Deus, com o seu Criador. E dentro dessa proposta de reconciliação, de restauração entre o ser humano caído e o Deus Criador, perfeito e eterno, há essa promessa de restauração da comunhão. Ou seja, do homem, da mulher poder se dirigir a Deus e ser ouvido por Deus, bem como Deus poder se dirigir ao ser humano e ser ouvido pelo ser humano. Porque é assim que se dá a comunhão, o relacionamento entre duas pessoas. É uma comunicação de mão dupla. Um fala, o outro ouve, o outro ouve, o primeiro o outro fala, o primeiro ouve, e assim vai até se chegar num acordo ou num consenso, enfim. Então Jesus, ele veio ao mundo para trazer para nós a promessa da reconciliação, da restauração, da salvação, para recuperarmos o que fora perdido no Éden, a presença e a comunhão com Deus. E o interessante é que Jesus, para comunicar essa restauração, ele primeiro, como homem, ele demonstra o que é viver uma vida de plena comunhão com Deus. Jesus, em seus discursos, ensinamentos, ele jamais tratou apenas de teoria, ele jamais falou apenas de doutrina, de letra, não. Jesus, ele demonstrava o que ele ensinava. Prova disso que ficava claro para muitos que Jesus era um mestre ou um profeta proveniente de Deus, vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. O próprio Nicodemos usa essa expressão. Quando Jesus fala aqui em Mateus 21, 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Ele está falando
justamente de uma demonstração prática que ele tinha acabado de dar sobre a fé. Porque ele havia acabado de amaldiçoar a figueira que não dava frutos, só folhas, e a mesma secara da raiz até as folhas. E aquilo surpreendeu os discípulos, surpreendeu todos que estavam com ele. E foi oportuno para Jesus falar da oração eficaz, dessa religação com Deus, dessa reconciliação com Deus, que obtém resposta de fato, resposta concreta, resposta objetiva daquilo que nós pedimos para Deus. Então Jesus está trazendo aqui uma verdade dentro do pacote de restauração, de reconciliação e salvação proposto por ele segundo o seu Evangelho. A salvação que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, ela não somente nos absorve dos nossos pecados, mas também nos permite andar com Deus mediante a fé. Em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, Paulo diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, mas é dom de Deus. A fé que Jesus está se referindo aqui, que quando aplicada a oração a torna eficaz para receber resposta, é uma fé que é concedida como dom por Deus segundo a sua graça. É a mesma fé necessária para crermos na morte e ressurreição de Cristo para a nossa salvação. É a fé que nós utilizamos para orar a oração eficaz. Somente quem recebeu da parte de Deus o dom da fé pode orar a oração eficaz, a oração que obtém respostas concretas. É muito comum as pessoas confundirem fé com pensamento positivo. E são duas coisas completamente diferentes. Porque o pensamento positivo, você acreditar que algum esforço seu vai dar o resultado que você espera, isso nada mais é do que um esforço da sua mente natural, de conceber uma esperança, uma expectativa positiva com relação a algum esforço, algum investimento, algum projeto que você queira fazer. O pensamento natural é comum a todo ser humano, normal. Agora a fé não. A fé vai muito além do pensamento positivo. Primeiro que a fé não é produto da mente, é produto do Espírito, é fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos é dito claramente que fé é fruto do Espírito. Fé é obra do Espírito em nós. Fé não é acreditar no que você pode fazer. Fé é acreditar naquilo que Deus pode fazer por meio da sua oração. Pensamento positivo é você acreditar naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode realizar segundo a sua capacidade. Mas fé é você crer naquilo que Deus pode fazer, que é impossível para mim, é impossível para você, mas para Ele não há nada demasiadamente difícil, porque o nosso Deus torna o impossível possível, para que o seu nome seja conhecido e engrandecido na face da terra. O segredo da oração eficaz é orar com essa fé que Jesus está falando, com a fé dom do Espírito, com a fé fruto do Espírito, com essa convicção de que Deus é fiel e poderoso para fazer o que Ele promete. Em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, o autor de Hebreus escreveu assim: a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, não aconteceu ainda. Se se espera, então foi prometido. Ninguém espera algo que não foi prometido. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que não se enxergam. Agora, como que um homem e uma mulher
pode ter como firme fundamento uma convicção, uma certeza sólida e inabalável, que algo que ele ainda espera acontecerá de fato. Como que um homem ou uma mulher vai ter a certeza, a prova de algo que ele não vê, mas que lhe foi prometido, vai se materializar de fato? Ora, é preciso o dom da fé. É preciso ouvir a voz de Deus fazendo a promessa daquilo pelo qual você vai esperar, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, mesmo contra todas as regras do mundo natural, como foi Abraão e Sara. Quando Deus prometeu a Abraão fazer dele o pai de uma criança gerada das entranhas de Sara, Abraão era velho, Sara era velha e ainda estéril, para ficar mais dificultoso ainda, mais trabalhoso ainda. Então, quando Deus fala com Abraão e faz a promessa de fazer dele o pai de uma multidão de nações, de uma grande nação, Deus fala num contexto que era completamente impossível aos olhos humanos, para a inteligência humana. E a partir do momento que Deus falou com Abraão, a partir do momento que a voz de Deus gerou fé no coração de Abraão, ele passou a esperar por algo que ele não via. Mas ele passou a esperar com uma sólida e inabalável convicção de que Deus era fiel e poderoso para cumprir com o que havia prometido. Paulo, em Romanos capítulo de número 4, ele escreve sobre esse episódio da vida de Abraão e como que a sua fé, lidou com a promessa de Deus. Romanos capítulo de número 4, versículo 18, referindo-se a Abraão e a sua fé em Deus, diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança. Ora, mas como assim em esperança creu contra a esperança? Paulo quer dizer que na esperança, segundo a fé, ele creu contra a esperança natural, da mente natural, do material, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Agora preste atenção nisso, versículo 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa, estando certíssimo, como uma expressão superativa, comunicando a intensidade, o vigor da convicção de Abraão na fidelidade de Deus. Agora, por que Abraão tinha tanta convicção? Por que Abraão tinha tanta certeza? Simples. Porque foi o próprio Criador que falou no seu coração. Foi o próprio Criador que fez a promessa. E aquele que havia prometido também era poderoso para fazer, para executar, para materializar aquela promessa até então invisível. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. A oração eficaz, a oração fundamentada na fé, é uma oração que se lança no invisível. É uma oração que transpõe as impossibilidades. A oração da fé, ela não se limita ao tempo nem ao espaço, porque sabe que o Senhor é soberano e é eterno, e por isso há um
tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. Aquele que ora com fé espera o quanto for necessário e não cessa de orar enquanto não toma posse daquilo que ele tem pedido para Deus. Abraão esperou aproximadamente 25 anos para a promessa se cumprir. A gente não quer esperar nem 25 dias, né? Já fica com medo da unha de ansiedade. Não é verdade? Nós temos uma dificuldade tremenda em saber esperar. Eu aprendi na minha caminhada com Deus, irmãos, que quando Deus quer provar a nossa fé, sabe o que Ele faz? Ele faz a gente esperar por algo que Ele prometeu. Ele faz a gente esperar, e esperar bastante aos nossos olhos. Aos olhos dele é como um abrir e fechar de olhos, piscar de olhos. Mas Deus, quando quer provar a nossa fé, Ele nos faz esperar por aquilo que Ele mesmo prometeu. Por isso, eu e você precisamos ser maduros na fé, para nós não esmorecermos no meio da nossa jornada. Jesus está prometendo nos conceder tudo o que nós orarmos, segundo a fé que o próprio Deus nos dá. A fé construída dentro de nós pela palavra de Deus. Pois Romanos capítulo número 10, versículo número 17 diz que a fé vem por ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. É a voz de Deus que constrói fé dentro de nós. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, só pode viver pela fé quem ouve a voz de Deus. Infelizmente, nós temos um péssimo costume, nos momentos de oração, em particular com Deus, no nosso quarto, na nossa casa, nós falamos, desempestadamente, estrambelhadamente. Levantamos o joelho e não paramos para ouvir. Você já pensou se você se relacionasse com uma pessoa e nesse relacionamento só você falasse? Não seria esquisito? Já pensou? Eu e minha esposa, só ela falasse comigo e eu não falasse um lado com ela? E eu ficasse mudo? Será que dava certo? Será que seria um relacionamento saudável? Agora, como que a gente aceita isso com relação a Deus? A gente aceita isso normalmente. A gente dobra o joelho lá, fala, descarrega tudo a problemática nossa. Levanta o joelho e vai lavar a panela. Vai pro rosto, estender roupa no varal, vai esticar a cama, vai arrumar o guarda-roupa. E ouvir o Deus falar, não. Por isso que está cada vez mais comum ouvirmos da boca de crente expressões de incredulidade, de desânimo, de murmuração. Por quê? Porque não ouve a voz de Deus, não tem a sua fé aumentada e com o tempo vai deixando de orar. Porque se você não tem fé, não faz sentido você orar. Se você não está certíssimo de que Deus é fiel e poderoso para cumprir na tua vida toda a promessa que Ele fez, você não vai orar. Você vai dedicar o seu tempo a qualquer outra coisa, menos a orar. E se alguém diz que tem fé, mas não se dedica à oração, engana-se a si mesmo. É hipócrita. Porque alguém munido da convicção de que tudo que ele pedir a Deus em oração, crendo, Deus ouvirá e responderá, essa pessoa tem que se dedicar à oração. Porque é uma incongruência, é uma incoerência muito grande. A pessoa dizer que tem fé, mas ela não se dedicar à oração. A pessoa dizer que tem
fé, mas a sua oração seria ineficaz, ela não obtém respostas concretas, respostas palpáveis. O segredo da oração eficaz é orar com fé. E o segredo de ter fé é ouvir a voz de Deus. Aleluia. Abraão só creu em Deus porque Deus falou com ele e ele ouviu o que Deus disse. Recentemente eu vi um vídeo do pastor Douglas Gonçalves que eu achei muito interessante a ilustração que ele utilizou para explicar o porquê que a maioria dos crentes não ouvem a voz de Deus com clareza. Ele contou a seguinte história: ele estava no salão de cabeleireiro, na sala de espera, aguardando a sua vez para cortar o cabelo. Então ele estava ali de bobeira, de repente, a cabeleireira do salão, que estava ali secando o cabelo de uma mulher com secador de cabelo, atendeu o seu telefone celular, mas não desligou o seu secador, o seu equipamento de trabalho. Então ela continuou ali, o celular preso entre o ombro e a bochecha, igual vocês atenderam o telefone e mexendo com a panela. E mexendo no computador. Secando o cabelo e tentando falar com a cliente. Como o ruído do aparelho de secar cabelo estava muito elevado, ela ficava pedindo para a sua cliente que estava no celular falar mais alto, que ela não estava ouvindo. E o pastor Douglas, vendo aquela cena, ele estava ali se segurando para não ir lá e falar com ela: poxa, desliga o secador, que daí você vai conseguir ouvir a sua amiga, o que ela tem a falar para você no celular, sua amiga e sua cliente. Mas aí, na hora ele teve um estalo. Ele falou assim: nossa, infelizmente é assim que acontece com a gente, Deus. Deus está falando com a gente, mas a gente não está ouvindo porque tem muito ruído, tem muito barulho, tem muita distração, tem muita preocupação, tem muita coisa roubando a nossa atenção. Eu sempre falo isso para o Rafael: Rafael, Deus já falou com você sobre o seu propósito de vida? Aí ele fala: Deus não falou ainda comigo, pastor. Eu falo assim: não, rapaz, Deus já falou, você que não está ouvindo. Você fica com ele esse dia. Deus está falando em todo o tempo. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, Jesus por 7 vezes repete a seguinte declaração: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus tem dito às igrejas. Por 7 vezes Jesus repete essa declaração. Por que Jesus é tão enfático nisso? Porque infelizmente desde os primeiros anos da igreja são poucos os que têm o Espírito e estão bem dispostos a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não é uma dificuldade da nossa era, irmãos. Não é uma dificuldade da Tamandaré. É uma dificuldade do ser humano ouvir a Deus. Ter fé não é uma dificuldade da nossa geração. Ter fé é uma dificuldade do ser humano. Porque para nós é mais fácil viver pelo que nós vemos do que por aquilo que nós cremos. Por isso que Jesus disse a Tomé: bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Porque quem crê sem ver é porque ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus. Embora Jesus ele tenha declarado: tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebereis, ele declarou assim de uma forma um tanto genérica. Eu queria falar de algumas coisas aqui, de algumas promessas de Deus, que nós precisamos nos utilizar da oração eficaz, segundo a fé, para recebermos, a fim de nós cumprirmos o nosso propósito aqui na terra.
Amém? Vamos lá para Romanos capítulo de número 8, versículo de número 32. Primeira coisa que tem que ser alvo da nossa oração, irmãos, segundo a fé, é a provisão de Deus para uma vida santa aqui na terra. Romanos 8,32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Preste atenção nisso. Na morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus providenciou para nós a expiação, a justificação e a remissão dos nossos pecados. A justiça de Cristo foi consumada na cruz, para que pela fé nele sejamos justificados de todos os nossos pecados. Bem, isso aqui não para por aí. Não para por aí. Não basta nós sermos perdoados dos nossos antigos pecados. Nós temos que ter uma provisão de Deus para nós não vivermos na escravidão do pecado, no domínio do pecado, para não continuarmos a viver uma vida de pecado habitual. E essa provisão, sabe qual é? A presença do Espírito Santo habitando em nosso coração, a qual recebemos segundo a oração da fé. Lucas capítulo número 11, versículo número 13, Jesus diz o seguinte: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo quando lhe pedirem? Observem, o Espírito Santo, que é a provisão de Deus para vivermos uma vida santa aqui nessa terra, ele nos é dado somente quando oramos segundo a oração da fé, crendo que Jesus, naquilo que Jesus prometeu, que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é uma promessa que alcançamos segundo a oração da fé. Ora, o Pai não somente deu o seu Filho na cruz do Calvário, mas também todas as coisas, ou seja, o Espírito Santo e toda a obra do Espírito em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses capítulo número 5, versículo 23, Paulo escreve assim: e o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, em todo o nosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que nos chama, o qual também o fará. O Pai deu o Filho na cruz do Calvário, e acaso ele nos negaria as mais coisas? Ou seja, o seu Espírito, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, a santificação do Espírito. Deus nos chamou para tomar parte dessa tão grande e maravilhosa salvação. E aqueles que atendem o seu chamado, que creem em Cristo, que invocam o nome do Senhor pelo Espírito Santo, recebem o Espírito Santo, também são santificados no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, para serem conservados santos e irrepreensíveis, para quando Jesus voltar, ele arrebate para si uma igreja lavada e redimida no seu sangue. Aleluia! E como nós desfrutamos dessa graça, irmãos, como nós desfrutamos dessa providência, mediante a oração da fé. O Espírito Santo é dado aos que creem e invocam o nome do Senhor. Uma vida cheia do Espírito é o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Eu tenho sempre enfatizado isso com vocês. Uma vida cheia do Espírito é o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Porque quem é cheio do Espírito tem o fruto do Espírito. Quem é cheio do Espírito tem os dons do Espírito. Quem é cheio do Espírito anda no Espírito. Quem é cheio do Espírito crucifica a sua carne com suas paixões e concupiscências. Quem é cheio do Espírito prefere fazer a vontade do Pai e aborrecer a sua própria carne. Mas quem não é cheio do Espírito fica vacilando entre a fé e a incredulidade.
fica vacilando entre servir a Deus e servir os desejos da carne, as concupiscências que há no mundo. Quem não é cheio do Espírito constantemente torna-se fraco e inconstante na presença de Deus. E ser cheio do Espírito é uma responsabilidade pessoal minha. A minha esposa não tem responsabilidade para com a minha vida cheia do Espírito. A minha vida cheia do Espírito é uma responsabilidade minha. É uma escolha minha. Rejeitar o mundo, rejeitar tudo que alimenta a minha carne para ser cheio do Espírito, segundo a oração eficaz mediante a fé. Amém, igreja? Amém. Deus provê o necessário para uma vida cristã vitoriosa através da oração da fé. Entenda isso. Do contrário, você jamais conseguirá ser firme, constante e abundante no Senhor. Então Deus, pela oração da fé, Ele nos concede o poder do Espírito para uma vida cristã vitoriosa. Em segundo lugar, pela oração da fé, Deus opera livramentos contra as astutas ciladas do diabo que se levanta contra a nossa vida para tentar bloquear nosso ministério, para tentar nos derrubar, da imoralidade, para tentar esterilizar o nosso ministério. A oração da fé alcança o livramento de Deus para as nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10, isso? Deixa eu ver aqui, Sérgio. Romanos, capítulo número 15, versículo número 30. Paulo fala da oração da fé como um meio de alcançar os livramentos de Deus. E rogo aos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. O grande apóstolo Paulo, o experimentado apóstolo Paulo, o vitorioso apóstolo Paulo, está aqui pedindo que os crentes em Roma orassem por ele, para que ele fosse livre dos rebeldes, aqueles que se opunham à mensagem do Evangelho, se opunham ao árduo trabalho ministerial de Paulo. Porque Paulo sabia muito bem que sem uma intervenção divina, ele seria incapaz de cumprir com o seu ministério e de levar a palavra aonde quer que ele precisasse levar. E por isso, ele orava. Por isso, ele contava com a oração dos irmãos, para que ele recebesse livramento. Amém, igreja? Satanás vai se opor a ti, Satanás vai se opor a mim em todos os momentos que ele tiver oportunidade, e somente quem ora e ora com fé terá providência de Deus para livramento, para discernimento ou até fortalecimento para ficar firme e resistir às astutas ciladas do diabo que surgirem no nosso caminho. Agora, se nós não estivermos firmados na fé, a primeira investida do inimigo vai nos derrubar, ou nos enfraquecer, ou nos bloquear, ou nos neutralizar na obra do testemunho do Evangelho. Eu lembro o testemunho de um missionário alemão fazendo a obra na África, e ele assim, com seu carro, percorrendo vários vilarejos pregando o Evangelho. Houve uma casa onde ele pregou o Evangelho, e a dona da casa gentilmente lhe deu um copo d'água. E mal ele sabia que aquela água estava contaminada com um vírus terrível. E antes mesmo de ele chegar em casa, ele já começou ali com febre, a passar muito mal. E a enfermidade foi tão séria, foi tão tremenda, que ele ficou acamado, a sua mulher apavorada, e os médicos não sabiam o que fazer por ele. E
dentro dessa luta, ele ali já quase inconsciente, de tanta febre, de tanta fúria daquela enfermidade acometendo o seu corpo, lá na Alemanha, uma senhora crente no Senhor, que costumava enviar as suas doações para esse missionário, foi despertada por Deus a orar naquele exato momento pelo missionário. O missionário na África, acamado, enfermo, e a irmã na Alemanha, de joelhos dobrados no seu quarto, orando. E ela passou algumas horas orando, enquanto o Espírito Santo não testificou com ela da paz, da certeza que Deus havia respondido a sua oração, ela não parou de orar. Então, depois de algumas horas ali clamando, pedindo para Deus providência, livramento para o missionário alemão, até que houve um momento em que ela sentiu uma paz. E ela teve certeza da resposta. E resposta essa que de fato se constatou naquele exato momento. Só que lá na África, o missionário foi miraculosamente curado. A febre o deixou, o vírus foi ali morto pelo poder de Deus. Amém? E ele se levantou, recobrou a saúde, normalmente voltou no seu trabalho. Por quê? Porque a oração da fé nos concede livramento de Deus para todas as investidas que o diabo se levanta contra a gente, para tentar impedir a nossa vida, tentar impedir o nosso ministério. Agora, se nós, irmãos, não tivermos fé, e aí? O que será de nós? Pela oração da fé, o Senhor nos concederá tudo o que concerne a uma vida santa, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, o caminhar do Espírito. Pela oração da fé, Deus nos guardará, Deus nos livrará de toda investida do adversário. Portanto, somente só pela oração da fé nós podemos viver uma vida cristã plena, gozar da presença do Espírito e dos livramentos de Deus, para perseverarmos em nossa peregrinação até o dia determinado por Deus, ou para a gente deitar no pó ou ser arrebatado com Cristo. Amém, igreja? Então, que essa mensagem sirva de encorajamento para você se dedicar à oração da fé. Ah, pastor, a minha fé é tão pequena. Faça aquela pequena oração dos discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé, acrescente minha fé, aumenta a minha fé, enche-me do teu Espírito e aumenta a minha fé. Faz-me ouvir a tua voz e aumenta a minha fé. E eu tenho certeza que você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém, igreja? Vamos colocar de pé.